Boa noite, Tâmara. Seja muito Boa bem-vinda. noite. Tá Boa me ouvindo noite, Léo. tudo bem? Boa noite. Tô. Maravilha, que legal. Me conta um pouquinho sobre você. Me fala o seu nome, o que é que você faz, onde é que você trabalha hoje. Boa noite, né? Boa noite a todos. É, meu nome é Tamara, né? Eu sou analista de sistemas do Tribunal de Justiça há 18 anos, né? E desde dezembro, né? Como eu estava fazendo uma viagem, e aí nessa viagem de cruzeiro, que eu estava fazendo uma travessia da, da Europa para aqui para o Brasil, eu conheci um casal, né, no navio, e aí eles começaram a me falar de você, né, que coincidentemente morava na mesma cidade que eu e trabalhava no mesmo órgão. E aí começaram a me falar que o filho dele viajava muito, né, o filho deles viajava muito, porque fez um curso, um programa, né, de acompanhamento com você, e eu me interessei bastante, né. Então, era tudo que eu queria, era conhecer mais uma forma e estudar mais uma maneira de me levar para conseguir realizar os meus sonhos de viajar mais, né. E aí Legal. eu comecei a seguir você. E aí? E Então, aí eu depois comecei a disso? seguir você. E aí a viagem foi em novembro, eu cheguei aqui no Brasil em dezembro, e aí em janeiro teve a Semana do Servidor Viajante, né? E aí eu já participei dessa semana em janeiro, né? E aí foi meu primeiro contato, né, com esse tema, né? Uhum. Que até então eu não sabia nada, eu perdia minhas milhas todos os meses, durante 20 e tantos anos, eu perdia minhas milhas, e a única vez que eu consegui fazer alguma coisa foi trocar por um airfryer, né? E quando eu comecei a ter o contato com a Semana do Servidor Viajante, eu comecei a perceber que eu tinha uma esperança que eu poderia, né, mudar de alguma forma essa questão das minhas viagens, que eu só fazia uma vez por ano, duas vezes por ano, uma a cada 2 anos, 3 anos, e passava, né, muitos meses pagando, né, essa viagem. Então eu comecei a seguir, comecei a fazer a sua semana do servidor viajante e comecei a acompanhar você e comecei a assistir as lives todas as segundas-feiras, né? Comecei a seguir suas lives, comecei a acompanhar suas viagens, né? E aí acompanhar suas viagens foi para mim assim um grande combustível, porque eu comecei a acreditar que aquilo era verdade, entendeu? Que a gente via em vários canais do Instagram, programa de milha, mas assim, eu não conseguia ver efetivamente nada muito concreto que me fizesse acreditar que isso era possível. E quando eu comecei a ver, por exemplo, a viagem que você fez no Carnaval para a Europa, né? O jogo que você foi assistir lá em Paris, o hotel que você ficou, a classe executiva que você viajou, aquilo tudo, sabe, é possível, sabe? Ele é um servidor do tribunal, então assim, é possível. Eu preciso descobrir como, né? Ele sabe e eu preciso estar no meio das pessoas que sabem, e o caminho é esse. Então, eu comecei a assistir todas as segundas-feiras, né? Se eu, e, por um erro meu, né? Eu acabei não entrando na sua turma T7, porque já era para eu estar na T7. E aí eu acabei não entrando, mas me arrependo bastante, porque já era para eu estar muito, né, com muito mais bagagem de conhecimento, né? Muito mais bagagem se eu tivesse entrado, mas não entrei e continuei lhe acompanhando todas as segundas-feiras e entrei na segunda semana do servidor viajante, que foi em março, né? Então eu tinha feito a de janeiro e entrei na de março, né? E comecei a colocar em prática algumas coisas que você, né, já passava. Foi Legal. que eu Legal. come, peguei, por E é muito exemplo, bom, e é muito legal estar te ouvindo, porque de fato todo mundo tem seu tempo, né? Todo mundo tem um tempo de dar um próximo passo ali. Talvez você não foi em janeiro, porque você precisava quebrar alguma crença que você tinha até aquele momento. Mas enfim, o que importa é que hoje você está dentro lá do Mais Dinheiro, você já está tendo seus primeiros resultados. com certeza. Você acabou de falar que até então a sua relação com as viagens
Você viajava uma vez por ano, duas vezes por ano, passava muito tempo pagando. E essa história de todo servidor público era a minha história lá atrás, é a história da grande maioria das pessoas que estão assistindo aqui a gente. Mas como é que você enxerga daqui para frente? Até então, você fazia uma viagem, às vezes duas, passava muito tempo pagando por elas, muito provavelmente deixava outras prioridades de lado, porque precisava optar entre as viagens ou uma outra prioridade, às vezes tacar o carro, às vezes uma reforma da casa, Sim, enfim. com certeza. Mas como é que você enxerga a partir de agora as suas viagens? A partir do momento que você começou a ter contato com a inteligência financeira em programas de fidelidade? Eu vou lhe dizer que, assim, basta dizer que coisa de, agora tem um mês mais ou menos, né? Eu consegui emitir já, pela primeira vez aos 45 anos de idade, eu consegui emitir minha primeira passagem com milhas. Porque, como eu lhe disse, eu perdia todos, há anos que eu perdia todas as milhas porque expiravam e eu não tinha conhecimento, não usava, viajava comprando a passagem, pagando a hospedagem e minhas milhas expirando, né? Então, eu consegui emitir há um mês, né, 3 passagens para ir Aracaju, Rio de Janeiro, que para mim, assim, é uma coisa que eu fiquei super satisfeita e cada vez mais acreditando, né, que eu cada vez mais estudando e conhecendo mais sobre esses programas de fidelidade, eu vou conseguir, né, fazer o que eu nunca fiz até hoje. Eu não, se eu disser a você que eu não lembro a última vez que eu fiz uma viagem saindo daqui da minha cidade, de Aracaju, que eu sempre tinha que ir para Salvador, rodar 350 quilômetros. Eu não lembro a última viagem que eu fiz. Essa viagem que eu vou fazer para o Rio de Janeiro, eu vou sair de Aracaju. Eu vou sair de Aracaju, não vou precisar pegar a estrada para ir para Salvador, porque de lá a passagem é mais barata, sempre era em dinheiro, né? Então, assim, para mim mesmo, para mim, meu esposo, sabe, ele tá engajado comigo, né, nessa nova, Ele é tá servidor engajado. Quando ele viu, também? é de lá do tribunal também, É? No né, tribunal? tribunal, TJ. Legal. Então, assim, ele tá engajado comigo, porque quando ele viu que a gente conseguiu já emitir essas milhas, a gente vai economizar R$ 5.500, sabe? R$ 5.500. 5.500 reais, Você faz parte da T8, né? Agora foi em março, ou sim, seja, um mês em 10 dias depois você já conseguiu economizar aí pelo menos R$ 5.000 em uma viagem que você quer fazer para o Rio de Janeiro. saindo de Aracaju, saindo de Aracaju. E assim, como eu disse, eu só sempre, todo aquele desgaste de ir para Salvador, deixa carro em estacionamento, e chega cansado, na hora que a gente chega, às vezes o voo já é tarde, tem que voltar para Aracaju. Então, assim, eu, o investimento que eu fiz no curso, sabe, eu já consegui, em menos de um mês, né, eu já consegui esse retorno. E estou cada vez mais, assim, empolgada, estimulada com as minhas próximas viagens. Já estou planejando a próxima. Eu quero a Já pagou Argentina. uns 4 anos aí do Mais Viagem Mais Dinheiro. Meu Deus do céu. E assim, quando, sabe, eu não tinha esse conhecimento de nada. Eu tinha milhas na esfera que iam se perder. E eu consegui dobrar minhas milhas, né, com inteligência, fazendo a transferência no momento certo, né? E aí eu consegui dobrar e consegui comprar as passagens, Eu não né, sei se com você essa. estava assistindo aqui a live, mas eu estava falando justamente sobre Uhum. isso, que não basta você simplesmente acumular. Esse é o grande erro que eu identifiquei ao longo dos últimos 6 anos. Porque se você for parar para pensar, o que mais existe na internet são pessoas falando sobre acúmulo de pontos e milhas. Sim. E eu olhava aquilo e aquilo não fazia sentido para mim. Porque lá atrás, quando eu comecei a consumir conteúdo, eu comecei também a gerar pontos e milhas. E quando eu queria emitir uma passagem, eu não conseguia. Porque quando eu iria buscar Uhum. uma passagem, estava tudo muito caro. Sim. Ou então eu entendia que era num programa de fidelidade diferente, que a passagem estava custando mais barato, que eu deveria ter mentindo, só que eu tinha gerado os pontos e as milhas no programa errado. Eu, como servidor público, eu tinha uma certa restrição para viajar. Você sabe, não é Uhum. qualquer dia que a gente pode viajar.
Se a gente não aplica ao máximo as estratégias corretas, a gente não consegue. Por exemplo, hoje eu estou aqui usando folgas oficiais. Por quê? Porque eu estudei para isso. É algo que eu sempre falo para vocês. A eleição está aí esse ano. Uhum. Tem aí a possibilidade de conquistar pelo menos 12 folgas aí, já para garantir as viagens dos próximos anos. Então, eu percebia que os programas de fidelidade são muito mais do que acumular pontos e milhas. E que não adianta nada você acumular pontos e milhas se você não utiliza esses pontos, essas milhas da forma certa. Uhum. Eu vou além. Não é que não adianta nada. Quando você acumula pontos e milhas simplesmente por acumular, eu diria que é pior do que você não acumular. Porque você começa a acumular, sua expectativa aumenta e na maioria das vezes vem aquele sentimento de frustração porque você não conseguiu o que de fato a gente busca, que é viajar sem pagar pela passagem. Ninguém aqui quer gerar pontos e milhas. Todo mundo quer aqui viajar sem pagar pela passagem. Quer viajar mais com a família. Faz sentido? Sim. Se eu não tivesse tido, né, o conhecimento, eu não teria conseguido comprar as passagens com os pontos no Esfera que eu tinha, entendeu? Eu não teria conseguido comprar. Então, com certeza, usar a estratégia correta, como você falou, usar o veículo correto, é de extrema importância. E é esse o conhecimento que cada vez mais eu venho buscando, né, no seu programa, que é como você falou, acumular pontos e milhas, qualquer pessoa consegue. Mas utilizar da forma correta e para que você conseguir usufruir, né, e ter maiores benefícios, você tem que saber as estratégias, né, que você deve utilizar. Então, você viu, agora eu já estou programando, eu quero Bariloche, eu estou acompanhando cada passo da sua viagem, já estou vendo os programas que você utilizou, que Carol utilizou, que saiu daqui de Aracaju. Então, assim, eu estou pretendendo, no início de setembro, né, conseguir emitir minhas passagens para Buenos Aires, né? Quero ficar uns dias em Buenos Aires que eu não conheço, e de lá ir para Bariloche. Eu nunca vi neve e, assim, eu gostaria muito de ter essa experiência. Maravilha, vai conseguir, não tenho nem dúvida. Mas já começa, dá uma olhadinha lá no Flight Connection Uhum. e já começa a monitorar Latam, tá? Latam tem excelentes possibilidades para Buenos Aires. Temos também excelentes possibilidades pela Smiles, inclusive tem um voo direto de Maceió para Buenos Aires, tá? Então é uma excelente opção. Para quê? Não digo você fazer esse bate e volta. E quando você estava falando sobre ficar viajando para outra cidade, né, ir para Salvador, eu estava rindo aqui, porque eu estava me identificando com isso, porque eu fazia muito isso. Teve uma vez que eu viajei para a Europa, em 2017, que eu tive que viajar para Salvador de carro, bem cansado. Para a Europa não, para Gramado, desculpa. Eu tive que viajar para Salvador, para pegar um voo de Salvador para Porto Alegre, porque era muito mais barato. Só que quando a gente voltava de viagem, que a gente chegava em Salvador, meio que batia aquele arrependimento, sabe? Eu, caramba, a gente precisa voltar isso tudo, todo mundo cansado, todo mundo arrasado. E lembrava, poxa, eu tenho que viajar agora mais 350 quilômetros para voltar para casa. Será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena mesmo tudo isso? E aí, e assim, Léo, qual foi a estratégia que eu descobri que eu vinha fazendo com meu esposo nas duas últimas viagens que a gente fez, né? Uma foi no ano passado e outra foi antes da pandemia. A gente descobriu que fazer cruzeiro, o custo-benefício era melhor. Por quê? Eu ia para Salvador de carro, deixava o carro lá, comprava o voo só ida, né? Que foi o que eu fiz da última vez. Fui para Lisboa, que eu não conhecia Lisboa, fiz stopover, fiquei lá uns 3 dias, fui de Lisboa para Barcelona e peguei o cruzeiro em Barcelona. E aí o que aconteceu? Eu não precisei pagar a passagem de volta. Eu voltei no navio. Então, eu não tinha condições de passar. O navio que fez a travessia foram 17 dias. Eu não tinha condições de passar 17 dias hospedado na Europa. A hospedagem é cara.
Então, quando a gente botou na ponta do lápis que no navio eu tenho hospedagem e tenho comida inclusa, 17 dias, pra gente era mais vantajoso, porque eu ia pagar R$ 10.000 com ele só de passagem de aéreo, ida e volta. Eu paguei 5.000, que já foi muito, só ida, né? Mais os 5.000 que eu pagaria na volta, eu investi no navio, no cruzeiro. É fato que quando você está fazendo um cruzeiro, você não conhece os locais como você, quando você fica hospedado, porque a parada é de um dia em um lugar. O navio para no porto, você vai ali, conhece e volta. Mas assim, era o que dava. Entendeu? Era o que dava. Então, então deixa eu só entender. No seu caso, você não fez a viagem, essa viagem que você está comentando agora, de navio, não era porque era a sua primeira opção, mas sim porque foi o que deu Uhum, para era o livrar que de dava. custos. Era o que É, dava. se Exatamente. Porque você quando eu ia pudesse, para a você ponta, teria viajado pela Europa terrestre ali, teria, cidade a cidade. com certeza. Eu quero muito fazer essa viagem que você fez. Que você fez agora no carnaval. Eu quero conhecer Londres, quero conhecer Paris, entendeu? Eu quero conhecer, né? E aí surgiu essa esperança, né? E dessa oportunidade de eu me livrar pelo menos da passagem, que já é muita coisa. Toda vez que a gente planejava uma viagem, que a gente ia fazer o orçamento do aéreo, já esbarrava e já não dá. Quando, como você botou aí nos saldos, quando você coloca a hospedagem, pronto, aí é que não dá mesmo. Entendeu? Para você ter uma ideia, essa passagem, essa viagem que eu fiz agora em novembro, a hospedagem estava tão cara, as hospedagens em Lisboa, eu fiquei em Airbnb com um anfitrião, entendeu, Léo? Na casa, ele lá na casa dele e eu, assim, com meu esposo. Então, assim, foi porque foi mais barato. Mas, assim, era melhor eu ter ficado no hotel, cumprir a cidade com meu esposo, entendeu? Mas, assim, o mais barato, era muito mais barato eu ficar no Airbnb dividindo o apartamento do rapaz. Ficava no quarto dele e eu ficava com meu esposo. Então, assim, sabe o que é você agora pensar, poxa, eu vou começar a olhar hotel, sabe? A oportunidade de, sabe, de não pagar pela passagem, só pagar a taxa de embarque. Então, assim, é uma transformação, né? De esperança, de motivação. Eu tô tão motivada, sabe? Esperançosa de conseguir realizar, né? Várias viagens que até hoje eu não consegui. Eu fiz 5 cruzeiros. Mas é como eu disse, eu gosto, mas eu fazia porque era mais barato, entendeu? E eu me livrava do aéreo, que o aéreo, né? Então, assim, é, é outra visão, é outra forma de enxergar. E, assim, como eu acompanho as suas viagens, essa viagem que você fez mesmo para a Europa aí no seu carnaval, que eu vi você naquela sala VIP, né, do estádio, né? E a classe executiva, eu disse, meu Deus do céu, que maravilha, você filmando, você mostra, e você vai dizendo, aí assim, isso vai firmando a certeza, você vai dizendo, olha, esse aqui eu comprei com pontos da Ibéria, esse, entendeu? Não Esse é só hotel aqui, aquele hotel. mostrar, né? Não, você comprova, então, pô, ele tá falando, é verdade, isso é verdade. Ele conseguiu entrar, você falou, foi 20.000 pontos, eu acho, pela AO, 21. que você conseguiu aquele ingresso, Ah, né? o do estádio, sim, 20 mil. Sim, entendeu? Eu lembro de cada coisa. O hotel que você ficou em Paris, do lado da Torre Eiffel. Eu disse, meu Deus do céu, um hotel, acho que foi 5 estrelas o hotel que você ficou. Eu fui olhar na hora, no Booking, a diária, o valor, e assim, era R$ 2.000, eu acho, né? Então, assim, você mostrava tudo que você fez para conseguir. Então, você comprovava que aquilo era real, né? Porque, como eu disse, eu via vários cursos, propagandas de cursos, de milhas, né? Mas, assim, efetivo mesmo, nada, né? E como eu consegui já emitir minhas passagens com tão pouco tempo de aprendizado, depois de tantos anos perdendo minhas milhas todas e fazendo a besteira de trocar no airfry, que eu fui ver recentemente o histórico lá do Esfera, 30 e tantos mil pontos eu troquei por um airfry, meu Deus, eu viajava, eu ia e voltava, né? Fazia uma viagem ida e de volta com esse valor. Então, assim, eu fiz algumas mudanças, né, de comportamento, as minhas compras, eu agora só faço compras através como você acabou de falar aí, sobre os passeios, né, mudei tudo, abastecimento de carro, compras de supermercado, fico ligadinha nas promoções, nas compras turbinadas, fiz a minha lista quente com os produtos que eu preciso, e aí
fico olhando todo dia. Quando tá lá uma pontuação boa, vou lá e compro. Coloquei, meu esposo ficou como dependente no cartão, porque ele ficava comprando, fazia o pagamento do cartão dele, mas o dele não, a gente não conseguia transferir, porque, por exemplo, esfera no mínimo 30 mil pontos. Peraí, a gente tá perdendo tempo. Então, assim, estamos todos agora, eu e ele, acumulando, fazendo compras no mesmo cartão, no mesmo CPF. Então, assim, já comecei a acumular meus pontos, né? E aí estudando essas estratégias para fazer viagem, mas quero Grécia, quero Maldivas, quero, sabe? Quero fazer o que eu sempre sonhei e nunca consegui. E eu vou Mas conseguir. não tenho dúvida, e o mais legal disso tudo é que não é simplesmente viajar mais por viajar mais. Tem uma coisa que eu defendo aqui e que eu busco conversar diariamente com vocês, seja nos meus conteúdos, seja nos meus stories, é que quando a gente está falando sobre inteligência financeira em programas de fidelidade, não é simplesmente falar em viajar, é dar poder de escolha para o servidor para ele fazer aquilo que ele realmente quer. Essa sua história aí do Cruzeiro vai muito nesse sentido, porque talvez se você naquele momento dominasse a inteligência financeira em programas de fidelidade, você poderia ter escolhido aquilo que de fato você queria. Uhum. E a partir de agora, você vai poder, Escolher. porque Exatamente. você sabe o caminho, Uhum. você É outra visão, sabe quais são os obstáculos a serem superados. sim, com certeza. E aí você estava falando até, ó, sobre a questão da experiência, até fui olhar aqui no site da O, quem sabe, ó, eu vou estragar a surpresa aqui, mas eu ia até dar uma dica para você, quem sabe na Europa, quando você conseguir, eu ia te falar aqui, ó, mas depois eu te dou outra dica para você fazer uma outra surpresa. Eu ia falar, Tâmara, ó, já pensa no futuro aí, vai fazer uma surpresa pro maridão, você nem fala Tá bem. nada, compra os tickets, imagina se chegar lá em Paris, do nada, pera aí que a gente vai ali. Ave Maria, ele Aí leva ia ele adorar. para a experiência VIP lá no Parque dos Príncipes para assistir um jogo do Paris Saint-Germain. Mas quem Mas eu sabe, se ele não mostro. tiver, se ele não tiver É, assistindo aqui, a surpresa ainda tá não valendo. quero, tá não. Mas, Léo, eu mostro pra ele, eu acompanho suas viagens e toda hora eu mostro. Eu digo, "Ei, Vinícius, veja aqui onde é que ele tá. Ele tá assistindo o jogo na sala VIP. Então, assim, ele tá junto comigo, eu compartilho tudo com ele. E, assim, o bom é que ele se engajou. Ele tá tudo assim, Tamara. O abastecimento, a gente tem que fazer. Oi, aí, não preciso comprar isso aqui, não, peraí, mas vamos ver na Amazon, vamos ver se não tem. Então, assim, ele tá junto comigo, porque ele já viu que funciona, que é Cara, possível. e isso é extremamente importante para tudo que a gente faz na vida, sabe? Porque quando a gente enxerga uma oportunidade, corre atrás dela para aplicar e ao nosso lado existem pessoas que são âncoras, que ficam puxando a Uhum, gente para baixo, que fica colocando a gente sempre, ah, isso não funciona, você uhum, está perdendo tempo. E isso acaba prejudicando e acaba pedindo que a gente dê os próximos passos. Ter alguém sim. ao seu lado também chegou à oportunidade, que está ali te apoiando, vai fazer com que os seus resultados aconteçam muito mais rápido do que se você tivesse que ficar lutando diariamente Sim. contra esse peso. Mas ele Então, que bom, teve fico uma feliz prova, demais. né, Léo? Ele teve uma prova muito rápido. Quando eu falei, ele disse, olha, já consegui emitir as passagens para o Rio. Economizamos Ah, 5.500. então Entendeu? Então, assim, me prova. conta, antes de você emitir essas passagens, como era o seu relacionamento com ele e os programas de fidelidade? Então, eu comecei a Como é que ele se assistir. posicionava? Ele falava assim, ele só ficava dizendo, você é o tempo todo agora assistindo essas lives, não quer saber de outra coisa, só quer saber dessas lives, só quer saber agora disso, e não sei, era o tempo todo, né? Aí ele às vezes queria usar o computador, e, não, hoje tem live, hoje eu preciso, hoje é segunda, hoje é a semana do servidor viajante, olhe, não, desmarquei meu inglês que eu tinha, sabe? Marquei para outra semana. Aí ele ficava assim, quando eu emiti a passagem, meu filho, a coisa mudou. Ué, R$ 5.500. É a festa é assim, ele tá dando de presente para a filha dele, que tá fazendo 15 anos de idade, essa viagem, entendeu? Então, assim, ele já economizou, né? Nós economizamos 5.500 nas passagens, né? E tô tentando ver, a gente não fechou ainda as hospedagens, mas assim, tô vendo se
já usando, né? Vendo a questão de valor em pontos, valor, se vale a pena comprar, se não vale, entendeu? Estou analisando ainda, estudando, entro na Azul, entro na Smiles, entro no Book, vejo como você tem mostrado, né? E comparo, né? Comparando valores para ver. E assim, é botar na cabeça, como você estava falando aí há pouco, é, pontos e milhas é dinheiro. A gente não pode esquecer disso. Pontos e milhas é dinheiro. Então, assim, eu tenho que botar na minha cabeça que, sei lá, por exemplo, 10, 50 mil milhas a hospedagem. Peraí, quanto vale cada milha? O valor em real é quanto? Então, é isso, ponto e milha é dinheiro. Né? Eu já olho para ponto e milha como dinheiro. Então, assim, tudo agora é fazendo esses cálculos, é matemática, como se diz o tempo inteiro, é fazendo conta para a gente tentar cada vez mais conseguir esse benefício. Outra coisa que eu não falei, já consegui usar sala VIP Léo, eu viajava o tempo inteiro, eu pagava almoço, jantar, eu viajei ano retrasado para Foz do Iguaçu, gastei uma nota de almoço no Rio de Janeiro, fazendo a conexão, eu com acesso à sala VIP, e não Não sabia. sabia. Pagava seguro-saúde, viajei para a Europa, o ano o ano passado não, que eu já usei, mas meu cartão me dava esse benefício, eu não sabia. Eu paguei mais de R$ 1.000 de seguro-saúde. Pagava almoços caríssimos nos aeroportos, com benefícios que eu não sabia. E que, como você já falou várias vezes, os bancos não fazem questão de que você saiba. Eu sou cliente do Santander há mais de 20 anos, desde a época que eu era aluna da faculdade, que era Banco Real. Então, eu tenho um banco há mais, sou cliente do banco há mais de 20 anos. E eu nunca soube, nem, por exemplo, fiz o cartão lá de Vantage, né? Eu nem sabia da existência do Santander, do banco que eu sou cliente há mais de 20 anos. Meu gerente, eu que comecei a perguntar, peraí, o cartão, o Advantage, que é do Santander, entendeu? Então, assim, vários benefícios que pela falta do conhecimento, eu venho perdendo esse tempo todo, né? Então, Mas quando eu chegou, botei na mão do lado, mas chegou a hora. Felizmente, né? Felizmente chegou o graças momento de a mudar isso. ele, Que passou, passou. O que sim, importa é o que você vai conseguir aproveitar agora daqui para frente. com E achei bem certeza. legal você ter falado sobre isso aí, especialmente dessa viagem, porque normalmente a gente para só para analisar o dinheiro, né? Analisar o custo a R$ 5.500. Mas olha o que tem por trás. E a realização, talvez, do sonho da filha, Sim, realizando aí a festa de 15 anos, o presente de 15 anos. uhum, Que normalmente a gente analisa viagem por viagem, né? E a gente não para sim, para analisar de fato o contexto daquilo. O que é que a gente o tem para significado, né? trás, O significado, o que é exatamente, muito mais importante no final das contas. com certeza. Muito satisfeita, muito empolgada, estou muito motivada, e é como eu lhe disse, não só sou eu, né? Meu esposo está fazendo o curso praticamente junto comigo, porque É tudo isso que eu vou aí. aprendendo, eu vou compartilhando com ele. Olha, veja essa notícia que ele falou agora. Olha o que ele falou agora. Aí vou, sabe, vou compartilhando. Ele ama também viajar, né? Então ele está se somando cada vez mais, né? E a gente junto vai mudando nossa forma, né, de transformar essas questões todas, até presente, Léo. Eu precisei comprar um presente para uma filha de uma amiga que nasceu, deu um desconto na Pocket, né? Recentemente estava com os pontos, comprei na Pocket, entendeu? Então, assim, estou me planejando, é planejamento, né? Me planejando para fazer as compras e tudo, assim, como você acabou de falar, todas as nossas compras, todas as compras que eu já faria. Exatamente. Todas as compras que eu Quando já você se faria. torna um servidor viajante, é como se a sua mente mudasse e você já começa a planejar tudo. Então, se eu tenho 3 amigos que vão ter filhos aí nos próximos 3 meses, então, peraí, por que eu não vou adiantar essa compra aqui para fazer com que esses presentes que eu já vou ter que dar se transformem em uma viagem para mim, se transforme no meu hotel no Rio de Janeiro, se transforme Sim, naquela passagem que eu tenho que emitir para a Argentina. Por que não? sim. Inclusive, Léo, a viagem que eu fiz, né, ano passado, eu disse, meu Deus do céu, eu poderia ter acumulado quantos pontos com esse cruzeiro que eu comprei, entendeu, Léo? E consegui resgatar as milhas da viagem que eu fiz de Salvador, né, pela TAP para Barcelona, né? Eu consegui, porque tem menos de 6 meses, e aí eu consegui ainda resgatar as milhas que eu não, né?
Achei que tava perdida. Quando eu fui pesquisar, eu tinha 6 meses. E aí foi até meu esposo que foi atrás, buscou, procurou e ainda consegui, né, mais de 2.000 milhas, recuperando a viagem que eu fiz em novembro, né? Que Então, legal. assim, Que legal de verdade. E o melhor disso tudo é só o começo. é É só o só um começo. mês. É só um Uhum. mês que você conheceu o Senhor Versa. É só um mês que você está aí aplicando a inteligência financeira em programas de fidelidade no seu dia a dia. E assim, o futuro aí vai ser de muitas viagens, vai ser de muitas Perfeito. realizações. E é aquilo, uma vez que a gente começou, a gente não para mais. É o conhecimento que você vai levar para o resto da sua vida daqui em diante e que eu tenho certeza que vai representar aí, ó, muitas e muitas viagens por esse Aqui na mundão minha aqui. casa eu tenho um painel desse, viu? É, Plotado com o mapa do mapa mundi e eu vou colocando todos os ímãs nos lugares onde eu já tive, né? Eu trago um imã de cada lugarzinho e boto em cima do meu painel. Fiz um painel com que dá para botar imã, né? Então, assim, tem muito lugar ainda que eu preciso povoar com os meus ímãs. Né? Muito vamos lugarzinho lá, que ainda. Vamos, vamos lá, que tem tempo, vamos sim. temos tempo, basta aplicar a inteligência financeira e programa de fidelidade, que qualquer lugar do mundo, não só do Brasil como do mundo, acaba se tornando possível. Tâmara, Com obrigado, certeza. obrigado de verdade pela sua participação aqui hoje. Toda segunda-feira a gente está trazendo um aluno diferente. Hoje poder ouvir a sua história também, uma servidora do Tribunal de Justiça que, assim como tantos outros aqui, tem uma série de restrições financeiras, geográficas, de tempo, mas que não decidiu deixar de lado o servidor mimimi, aquele servidor que só reclama da Uhum, com vida, certeza. que só encontra obstáculo, foi lá, colocou a mão na massa e está aí colhendo os resultados agora. Obrigado mesmo, tá? Obrigada. Espero que Eu você que em breve agradeço a possa estar aqui oportunidade. em Sim, Bariloche, aproveitando também, já que é o seu objetivo, setembro, sim, né? setembro. Então, Início de setembro, porque eu vi que ainda consigo talvez ver neve. Eu quero ir ver isso aí, neve, né? Então, é início de setembro. Mas a gente vai consegue. compartilhando as nossas conquistas, viu? A gente vai compartilhando. Vamos A gente vai nessa. Então, ó, compartilhando. acompanha aí, vou tentar mostrar o máximo para vocês aqui ao longo dessa semana. Tudo aqui de Bariloche. Acabei de chegar, cheguei hoje. Confesso que eu tô morto. Até peço Uhum. desculpa, não sei se a minha fisionomia tá demonstrando isso, porque a gente não dormiu de ontem para Eu hoje. Eu vi, saí de você São postou lá no Paulo aeroporto. 9 horas da noite, cheguei em Buenos Aires 1 hora da manhã. Não conseguimos dormir porque não tinha sala VIP no terminal que a gente estava lá no aeroporto de Ezeiza, que é um terminal bem pequenininho para voos domésticos. Então ficamos até 5 horas da manhã acordado. 5 horas pegamos o voo aqui para Bariloche, dormi bem mal no avião, aquela dormida de avião que você conhece. E aí, assim, foi bem desgastante hoje, mas a partir de amanhã, muito conteúdo para vocês aqui no perfil. Vou mostrar tudo para vocês, as estratégias que eu usei para estar aqui. Dicas importantes, muita gente perguntando aí sobre dinheiro, tá? Amanhã também vou mostrar para vocês quais são as melhores formas para vocês virem para a Argentina, economizar ao máximo, tá? E é isso. Obrigado, Tâmara. Obrigado de verdade. Obrigada, eu que Te agradeço a aguardo daqui oportunidade de a poder alguns compartilhar. meses novamente aqui para a gente Com, estar cer- com conversando aí sobre os seus certeza, pode futuros acreditar. resultados. Ok, muito Valeu. obrigada pela sua paciência, né? Que eu tiro muita dúvida, eu sei que. Mas é para a gente aprender assim mesmo. Tem que ser buscando quem sabe mais do que eu, que é para eu aprender também. Vamos juntos. Muito Seguimos obrigada. juntos. Muito obrigada. Valeu, Tamara. Tchau, Obrigado. Fique com Deus. tchau, Excelente semana. tchau, Tchau, tchau. tchau. Então é isso tudo.